tudo bem. Nesse período, a gente teve um membro que sepultamos, a irmã Olga, que já estava doentinha, já vinha, assim, longe da comunhão, uns 5 anos, por conta de enfermidade. Ela pegou Covid e foi levada pelo Senhor, recolhida pelo Senhor. E até aqui o Senhor tem nos guardado, graças a Deus por isso, né? E que Deus continue nos guardando, tendo misericórdia da nossa família, né? Misericórdia de nós, e que nós possamos passar por esse período muito difícil. Muito bem, na terça-feira nós estaremos reunidos nesse lugar, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Às 20 horas nós estaremos invocando o nome de Cristo Jesus. E na quarta-feira nós estaremos indo no centro de recuperação às 16 horas. O André, que vai pregar a palavra de Deus, um voluntário, graças a Deus, esse mês, em nome de Cristo. Então nós estaremos lá no centro de recuperação, adorando a Deus, pregando a palavra do Senhor. E depois a gente sempre toma um café, né? Um café com bolo, né, Diácono Demir? Aquele bolo gostoso lá, que aqueles irmãos fazem, e a gente fica batendo um papo lá também. Tem sido, assim, muito bom. Deus tem nos abençoado. Na quinta, nós estaremos na live, na transmissão, Efésios, capítulo 4, nós estamos estudando a palavra de Deus. E domingo que vem é o primeiro domingo do mês. Nesse primeiro domingo, nós temos feito, assim, um recolhimento para o centro de recuperação. Nós temos já uns 3 ou 4 meses, eles têm pedido que a gente compre mistura, e o que parece que é o que a gente vai continuar fazendo. Então, queria pedir que você venha com uma oferta já separada para a gente enviar para eles, em transformar essa oferta em mistura, e aí continuar abençoando o trabalho do Centro de Recuperação. Lembrando aos irmãos também do carnê missionário, essa semana nós estaremos fazendo o depósito tanto do Centro de Recuperação, da África e do Piauí. Estaremos, com a ajuda de Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Que Deus abençoe os fiéis, aqueles que votaram e que têm cumprido esse voto e tem chegado na mão dos missionários para a glória do Senhor. Lembrando aos irmãos que no segundo domingo é o domingo missionário. Nós estabelecemos esse ano, todo segundo domingo, domingo missionário, onde a mensagem é pregada em cima de missão. E aí nós temos domingo pela manhã, domingo à noite, nós fazemos um bazar missionário. Eu quero animar você que faz artesanato. Você pode fazer algo e ofertar para a missão, para o bazar. Você pode procurar a irmã Gina ou o Mateus. Então, nós estaremos colocando... esse mês agora, o Mateus não vai estar presente pela manhã. À noite, ele não sabe que ele vai viajar em missão também. Vai lá para Pará? Macapá. Meu Deus do céu. Vamos orar pelo Mateus e pela Thaís. Vamos lá para Macapá. Vão encontrar lá com os missionários. E aí, pela manhã, a irmã Gina e o Diácono Demica que tem que segurar lá Não, é outra. Sim, então a outra você já vai estar... Não, irmã Gina, você tem o seu reforço, está aí. Bom, um reforça o outro, né? Um reforça o outro. Aí eu tenho falado para os irmãos, se você sabe fazer alguma coisa para vender, eu, por exemplo, não posso fazer nada, porque esse negócio, sou muito ruim disso. Mas... quem sabe você sabe cozinhar, sabe fazer um bolo, sabe fazer um doce. Mês passado inventaram um negócio de um docinho, né? Cadê o Paulo? O Paulo não vieram agora à noite. Fizeram um docinho de mamão, um negócio gostoso, muito bom. O Diácono Sandro comeu quase tudo. Não. Então você pode trazer também. A gente... negócio de comida sai mais do que artesanato. Negócio de comida sai tudo, né? Então, eles fizeram bolo de manhã, bolo de noite. A gente compra, leva para casa, vem embalado, aí para você tomar um café, ou então lanchar à noite. Enfim, nós estamos aqui e tem sido uma bênção, temos abençoado missão, fora
o que a gente recolhe durante o mês, mais esse bazar missionário, a gente envia tudo para a missão, graças a Deus por isso. E aí, se Deus quiser, quem sabe, esse ano, não sei se esse ano vai dar não, mas, não sei, pode ser. O final do ano que vem, a gente vai ter uma dinâmica maior com a questão de missão, com a ajuda de Deus. Muito bem. Ok, tem mais alguns anúncios? Não, são esses. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, vamos falar da igreja de Filadélfia. Continue orando pelo Brasil, pedindo a Deus que guarde essa nação, que tenha misericórdia dessa nação. Assim, semana que vem, nós estaremos reiniciando as aulas das crianças à noite. Elas já estão reunidas pela manhã, e a partir de domingo que vem, as salas vão estar abertas com as professoras e os professores, e orem por esse retorno da noite, onde nossos filhotes estarão recebendo a ministração da palavra de Deus. Ok. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pai amado, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, encha-nos do teu Espírito Santo. Ó Deus, que tu possas falar ao nosso coração, nessa noite, que nós possamos sair deste lugar abençoados, avivados, fortalecidos pela força do seu poder. Abençoa cada família aqui representada, cura os doentes, fortalece os fracos, nos dê graça, Senhor, fortalece o nosso coração, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, guarda-nos, Senhor, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, nos edifica pela sua doce palavra, nós oramos agradecidos e que os santos digam amém. Podem sentar. Bom, estamos avançando nesse livro maravilhoso e nós chegamos numa igreja que, junto com a igreja de Esmirna, não recebe nenhuma repreensão da parte de Deus. Isso é extraordinário, isso aí é muito forte. Às vezes a gente passa e não pensa nisso, mas isso deve nos chamar a atenção, do Deus que sonda os nossos corações, do Deus que conhece tudo de nós, que sabe tudo de nós, é esse Deus que conhece a igreja dele, que pertence a ele. Então, dentro de 7 igrejas, 2 delas não recebem nenhuma repreensão. Logo, Filadélfia e Esmirna devem ser o nosso modelo para que a gente possa copiá-la. E as outras devem ser o nosso modelo, e para a gente não errar aonde elas erraram, e que Deus guarde o nosso coração, e que nós possamos chegar até o final dessa bela caminhada em Cristo Jesus. E mais, nós podemos perceber na introdução dessa carta, a bela frase, profunda frase, que para mim, pelo menos para mim, faz tremer o meu coração, quando o Senhor diz o seguinte, no versículo de número 8, a parte A: conheço as tuas obras.
Isso é sério. Isso deve fazer tremer o nosso coração. Isso deve nos levar à oração. Isso deve pedir que Deus nos capacite e que Deus, que conhece as nossas obras, Ele pesa as nossas obras na sua balança. Quero usar essa figura, e Ele mede, Ele sabe o peso de cada uma delas. Então, conheço as tuas obras. Então, o que passa pelo raio-x de Deus é o coração de quem faz as obras. E, às vezes, nós nos preocupamos em fazer, mas não nos preocupamos em como fazer. Eu sei que é importante fazer, nós precisamos trabalhar, precisamos frutificar para o Senhor, mas também nós precisamos estar preocupados como nós devemos fazer, porque dentro desse capítulo 3, na igreja de Sardes, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos, Apocalipse 3, versículo 2, o Senhor diz o seguinte dessa igreja: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, para Sardes, uma igreja que trabalhava, que labutava, que tinha muito trabalho, o Senhor disse assim: não tenho achado íntegras as tuas obras. Aí para Filadélfia, que é a igreja dessa noite, o Senhor disse: eu conheço as tuas obras. Mas o Senhor não dá nenhum senão, Ele só fala que conhece. Então, se houvesse alguma repreensão, Ele daria, né, como Ele deu para as outras, não deixaria passar em branco, porque Deus não passa a mão sobre a nossa cabeça, Deus não deixa passar em branco. O Espírito Santo, Ele nos incomoda, o Espírito Santo, Ele fala conosco, mas Filadélfia, ela não recebe nenhuma repreensão. Então, o que a princípio nós podemos copiar de Filadélfia? No versículo 10, é algo que nós vamos trabalhar ainda no texto, mas eu só estou tocando em alguns pontos, e a pergunta é: o que nós devemos de copiar de Filadélfia? Versículo 10, quando o Senhor diz para a igreja: porque guardaste a palavra da minha perseverança. O que nós devemos de copiar, Filadélfia, é isso, obediência. Nós devemos guardar a palavra da perseverança do Senhor até o final. É um desafio gigante, mas Ele não é maior do que o nosso Deus. Ele pode ser até maior do que nós, mas nós não confiamos no nosso braço carnal, nós confiamos naquele que nos chamou, naquele que nos selou, naquele que nos deu do seu Espírito, naquele que nos capacita para que nós possamos chegar até o final. Temos um grande desafio, porque como pessoas nós podemos perceber, ou melhor, nós sempre percebemos a performance, nós sempre percebemos o desempenho, a atuação, né? Mas somente o Senhor sonda o nosso coração. Então, o grande desafio, eu quero repetir para os irmãos, não é fazer. O grande desafio é como fazer. Fazer de coração, porque o que Deus sonda, o que Deus pesa é a intenção do nosso coração. O que Deus vê é aquilo que está aqui dentro de nós. E o coração, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, e nós não podemos cochilar, nós não podemos vacilar, precisamos estar atentos, precisamos estar sempre pedindo a Deus: ó Senhor, sonda-me, Tu me sondas e me conheces, ó Senhor, guia-me pelo caminho eterno, Senhor, derrama luz sobre o meu coração, guarda a minha vida, porque às vezes no afã de fazer, a gente ultrapassa a linha, que é muito tênue, né, entre a gente fazer direito e fazer de coração. A gente avança isso, a gente faz assim do nosso jeito e a gente desagrada a Deus. Agora, a pergunta é: se Deus não olha o nosso desempenho, mas Deus olha o nosso coração, a pergunta seria então: será que o desempenho não tem valor? Depende. Depende de quê? Se esse desempenho é fruto de devoção, e deve ser, ele desempenha um papel importante, porque nós precisamos de evidência, Deus não, mas nós precisamos de evidência. E Jesus, ele disse o seguinte: pelo fruto se conhece a árvore. Mas em que sentido pelo fruto se conhece a árvore? No sentido humano, não é no sentido divino.
porque Deus conhece cada um que está aqui. Deus sabe que tipo de árvore é cada um de nós. Deus sabe do coração de cada um de nós. Mas quando nós fazemos a obra de Deus, a gente precisa de fruto. Esse fruto, ele evidencia, né, um trabalho para Deus. Esse fruto mostra um zelo, uma dedicação nossa para o Senhor. Quer dizer, mostra uma dedicação nossa para o Senhor em termo, porque ela pode ser ou pode não ser. Mas para o mundo físico, para o mundo humano, nós precisamos trabalhar. Por exemplo, nós tiramos oferta para missão, nós todo mês vamos ao centro de recuperação, nós fazemos bazar missionário, nós ajudamos os nossos irmãos, isso são evidências. A gente não pode dizer assim, não, eu amo a Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, mas qual é a evidência? Não, eu só estou aqui, estou orando e Deus conhece o meu coração. Isso não existe, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se mover, a gente precisa dar fruto, e esse fruto, pessoas são abençoadas por eles, pessoas se alimentam deles, como uma árvore frondosa, pessoas descansam nessa sombra maravilhosa da nossa vida. São evidências, nós devemos de fazer. No entanto, elas não movem o coração de Deus, porque Deus sabe se o que nós fazemos é de coração ou não. Voltando para o texto aqui de base, o Senhor disse para a igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Deus sabe como nós fazemos. Por isso, às vezes nem nós percebemos quando nós passamos essa linha. Às vezes nem nós percebemos quando nós fazemos para nós mesmos. Aí é que nós precisamos de oração, muita oração, para que Deus guarde o nosso coração, para que o Senhor nos guarde a pureza do trabalho que nós fazemos para Ele. Então, no sentido divino, as nossas obras podem até não significar muita coisa. Eu quero voltar no capítulo 3, lá para a igreja de Sardes. Deixa eu te mostrar como essa igreja, ela trabalhava. Estas coisas, verso 1, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, o Senhor fala para essa igreja que trabalhava, que evidenciava fruto. Sardes tinha fruto. Todas as igrejas tinham frutos, mostravam frutos, mas frutos que foram reprovados pelo Senhor. Por isso, amada igreja de Cristo, eu sei que nós precisamos colocar a mão no arado, nós precisamos trabalhar, evidenciar, abençoar, se envolver na obra do Senhor, se entregar para Deus, mas nós devemos de guardar o nosso coração. Nós devemos guardar o nosso coração, porque a gente pode se perder fazendo a obra do Senhor. E na qualidade de igreja, nós fomos chamados para testemunhar, para sermos luz, para sermos sal. Então, o nosso louvor, ele tem uma expressão física. Não tem como nós deixarmos de louvar a Deus sem essa expressão palpável. O nosso louvor, o nosso serviço, igualmente. Mas esse sentido físico, que é importante, que devemos fazer, ele precisa ser harmonizado com o nosso coração, porque Jesus, lá em Mateus, disse a respeito dos fariseus, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, quando a gente se aproxima de alguém, não, Jesus, não, sim, não, eu estou na fé, não, eu estou envolvido na obra de Deus, sim, eu creio no Senhor, vou falar, todo mundo fala. Mas Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Aí a gente tem que se preocupar, a gente precisa voltar aos pés do Senhor Jesus e dizer, Senhor, guarda o meu coração, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia.
E Jesus disse isso sobre os fariseus, e os fariseus, eles provocavam grande admiração. No entanto, para o Senhor, eles eram reprovados. Tomara a Deus que nenhum de nós que entrou nesse lugar seja reprovado pelo Senhor. Tomara a Deus que nós que estamos aqui, nós podemos ter um coração sincero na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero te adorar, quero te servir, eu quero produzir com todo o meu ser. Mas voltando para Filadélfia, essa igreja é um modelo para nós, porque ela estava afinada com o Senhor. Aí Deus começa falando para essa igreja, e Deus mostra 2 títulos para o Senhor no versículo de número 7. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, louvado seja o Senhor. Esses 2 títulos nos remetem à pessoa de Deus. Lá em Apocalipse 6:10a, ele mostra Deus como o santo e o verdadeiro. E o termo santo e verdadeiro, ou genuíno, são atributos de Deus. E alguns estudiosos creem que o termo verdadeiro, esse termo verdadeiro usado para o Senhor, é para refutar a incredulidade dos judeus que viviam em Filadélfia, e eles atribuíam Jesus como falso Messias, porque os judeus estavam espalhados pela Ásia Menor, e a gente pode ver, por exemplo, no versículo de número 9, o Senhor diz assim, de Apocalipse 3:9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, esse termo veio para mostrar, o Jesus que nós adoramos, ele é o justo, ele é o verdadeiro. E esses judeus estavam lá, e aí o Senhor chama de sinagoga de Satanás. Sinagoga. Eles eram perversos, eles não pertenciam ao Senhor. E os cristãos, não só em Filadélfia, como na maioria da parte da Ásia Menor, eles eram perseguidos pelo imperador e também pelos judeus, que tinham os cristãos como seita e tinham Jesus como falso. Porque a gente olha assim um povo judeu, esse povo escolhido pelo Senhor para trazer o Messias, e a gente não sabe como eles fizeram mal ao cristianismo, como eles perseguiram os cristãos, como eles mataram os cristãos, como eles se uniram com Roma e fizeram muito mal para a igreja do Senhor. Eles eram sinagoga, só que Jesus fala aqui nesse versículo de número 9, eles se declaram judeus e não são, mas mentem. Quer dizer, não tinham nada daquela, vamos dizer assim, do conhecimento da aliança, não conheciam nada do Messias prometido. Logo, esses 2 títulos, para nós, santo e verdadeiro, eles são importantes. Por quê? Porque nós estamos no santo e estamos no verdadeiro. Igreja que adora ao Senhor. Aí, voltando para o versículo aqui de número 7, o Senhor diz uma coisa muito, muito forte no versículo 7 também. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esse versículo, ele é muito usado no meio do povo de Deus. Qualquer coisa assim, as pessoas falam assim, não, a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Não, de fato, é verdade. Mas aí a gente usa esse versículo fora do contexto, e eu sei que a gente pode expandir isso, porque o que Deus fecha, ninguém de fato o abre. Mas por que esse versículo está aqui? Aonde esse versículo ele foi puxado? Por que o Espírito Santo usa esse verso? Que ele tem a chave de Davi e quando ele fecha, ninguém abre. É uma expressão tirada de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Eu quero ler esse texto com os irmãos, porque esse texto é importante para a nossa compreensão desse texto. Isaías 22, 22 diz o seguinte: porei sobre o seu ombro a chave de Davi, e ele abrirá, e ninguém fechará,
fechará e ninguém abrirá. Se você em casa ler Isaías 22, o que você vai perceber? Deus está aqui tirando Sebená da liderança do templo, da casa do rei, e colocando Eliaquim. Então, Eliaquim passou a ser o administrador da casa do templo do rei Ezequias. E que aqui o Senhor diz para Eliaquim que ele receberia a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O que o texto de Isaías 22 está indicando? Que a chave indica o acesso ao rei e ao seu palácio. Eliaquim teria a chave e ele teria a autoridade de entrar e sair a qualquer hora. E que só Eliaquim poderia abrir a casa do rei Ezequias, entrar e sair, mas ninguém. Logo, Eliaquim, ele tinha autoridade. E esse texto de Isaías 22, ele é interpretado como um texto messiânico. Eliaquim é um tipo de Cristo, do Cristo exaltado, que controla, aí com uma expansão, com uma profundidade muito maior, ele tem as chaves do reino de Deus, e que só ele pode abrir e só ele pode fechar. Então, quando o Espírito Santo usa para a igreja de Filadélfia, que ele tinha a chave de Davi, ele estava dizendo que se Jesus, primeiro, que é justo e que é verdadeiro, ele tem a chave do reino dos céus, e que só ele tem a autoridade de abrir o trono do Pai, e que nós, hoje, na qualidade de adoradores, de súditos, através de Jesus, nós entramos e entramos e ficamos na presença de Deus pela autoridade de Cristo. Ele tem a chave. E ele tem a chave, e essa chave ninguém pode tirar de sua mão. Isso traz uma liberdade para a igreja. E aí, dentro do contexto da igreja de Filadélfia, esses judeus, eles expulsaram os cristãos da sinagoga. Não só aqui em Filadélfia, os cristãos foram expulsos de quase todas as sinagogas, porque eles colocavam Jesus como Messias, eles colocavam Jesus como Deus. Então os judeus expulsavam e falavam: vocês não podem adorar aqui, vocês não podem servir a Deus aqui, vocês adoram falso. Mas só que esses judeus não sabiam que os cristãos adoravam o justo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave do reino de Deus. Mas os cristãos foram expulsos da sinagoga, mas eles se reuniam em casa, eles se reuniam no monte, eles se reuniam na catacumba, eles se reuniam em todos os lugares para servirem Jesus, o justo, verdadeiro, aquele que tem a chave, aquele que dá acesso direto a Deus Pai, não mais agora pelo animal, porque os judeus na sinagoga, eles ainda estavam dentro do rito do Velho Testamento, liam os textos do Velho Testamento, porque eles não tinham o Novo Testamento, como os cristãos do primeiro século também não tinham. Mas quando os cristãos do primeiro século liam o Velho Testamento, eles liam na luz, na revelação do antítipo de Cristo, do justo verdadeiro, que tinha se manifestado no meio deles e que era vivo, que estava presente no culto de adoração a eles. Então, o nosso Jesus, ele tem a chave do reino. E quando ele fecha, significa se a chave do reino dos céus, só entra lá quem ele quer. Só quem ele quer. Não adianta, aí a gente olha nas parábolas, por exemplo, das virgens, e quando o Senhor vem para levar a igreja, e ele leva as 5 virgens prudentes, acordam e entram para a boda do cordeiro, depois as nécias vão lá comprar azeite, quando elas voltam, o que aconteceu com a porta? A porta estava fechada, e elas bateram, abrem no Senhor, falou: não conheço vocês, não conheço vocês. A porta estava fechada, porque ele que tem a chave, é ele, e nós precisamos entender isso, é ele quem domina, é ele quem estabelece todas as coisas. Então, esse termo, voltando aqui para Apocalipse, estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá.
Isso significa também que não são judeus que têm o controle do reino de Deus. Eles pensavam isso, porque as alianças foram dadas a eles. Os patriarcas vieram deles. E aí eles eram, vamos dizer assim, o dono. Parecia que eles eram o dono da grande salvação de Deus, mas não eram, estavam equivocados. É Jesus, o santo e verdadeiro, que tem essa chave maravilhosa, a chave de Davi, a chave do palácio. Voltando para Isaías 22. Há um paralelismo maravilhoso de abre, fecha e abre. Isso destaca o quê? Destaca o poder absoluto e destaca também a autoridade de Eliaquim, que agora seria o administrador lá do templo de Ezequias. Então, as pessoas olhavam para Eliaquim, quem sabe uma grande chave assim pendurada do lado dele, e falavam assim, é ele que é o homem. Só ele pode, só ele tem acesso, só ele pode abrir, só ele pode fechar. E o nosso Cristo que passeia nesse candeeiro, justo, verdadeiro, também usando essa figura, porque para Cristo é uma figura falando do poder absoluto dele, da autoridade dele. Ele passeia no meio desse candeeiro e ele abriu para nós a porta do reino dos céus. E nós entramos e ficamos lá, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E um dia nós estaremos para sempre com Ele. E quando a igreja entrar, essa porta vai ser fechada eternamente. E nunca mais ela vai se abrir. E nós já estaremos dentro. Como as virgens prudentes, dentro do gozo do Senhor, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor, nessa figura maravilhosa de porta de Nova Jerusalém, onde os santos vão gozar da presença de Deus, de eternidade a eternidade. Essa é a esperança da igreja. Nós temos essa esperança, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Então, os judeus provavelmente excomungaram os cristãos das sinagogas, mas não puderam expulsá-los do reino de Deus, porque foi Cristo quem abriu. Glória a Deus. Aí no versículo de número 8, eu comecei por ele, falando conheça as tuas obras, a gente vê a questão da porta repetida. Conheça as tuas obras, eu comecei a introdução aqui, mas não avancei. Aí o Senhor diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém, digam bem alto comigo, ninguém pode fechar. A gente volta para Isaías 22. A porta do templo, do palácio do rei. Aí o Senhor disse para Filadélfia e diz para nós, igreja do Fragoso, o Senhor colocou uma porta aberta para nós. A porta está aberta, a porta da salvação está aberta. É hora da gente entrar e ficar lá. Foi Ele quem abriu, não foi eu quem abriu, não foi você quem abriu. Nós não tínhamos condições de abrir essa porta, essa figura maravilhosa que o Senhor coloca aqui para nós, né? Ele coloca, foi Ele quem fez essa maravilha na nossa vida. Eu agradeço a Deus por essa bela oportunidade que o Senhor fez conosco de abrir essa porta e ninguém vai fechar em nome de Jesus. Para nós, essa expressão, voltando para o versículo de número 8, diz o seguinte, põe uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aí, ainda no verso 8, ele diz o seguinte, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando ele faz referência aqui, que tu tens pouca força, esse termo não fica muito claro para nós. Obviamente, para a igreja de Filadélfia ficou, mas o que significa isso? Bom, se não está muito claro, e eu vou usar a palavra provável, provavelmente, a igreja não tinha tamanho, nem uma estrutura muito grande dentro da comunidade. Pode ser isso? Pode ser também que ela era desprezada e perseguida. Pode ser também que seus membros talvez não tinham muita influência, porque o pouca força aqui
pelo contexto, não diz no sentido espiritual, não diz no sentido da fé, porque ela foi perseguida, ela fazia a obra e não foi reprovada. Então, pouca força, pelo contexto, não mostra que, não, a fezinha dela era pequenininha, né? Mas parece que dá esse sentido que eu estou mostrando para os irmãos. E eu usei a palavra provavelmente. Então, o último ponto que eu disse, provavelmente seus membros talvez não tinham muita influência. Mas o que fica claro para nós aqui? Fica claro que Cristo disse que ela tinha pouca força, mas ele faz um contraste muito interessante. Ele coloca aqui uma adversativa. Eu quero voltar para o texto aqui de base, esse versículo de número 8, quando ele diz, entretanto, mas, né, todavia, entretanto, guardaste a minha palavra. Aí eu fiquei, quando eu olhei isso, estudando esse texto, eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que igreja de Deus, que modelo que eu preciso copiar, porque o Senhor disse, você guardou a minha palavra. Logo, seja qual for o sentido de pouca força, a igreja se entrega a guardar a palavra do Senhor. Isso é importante para nós. Se essa igreja não recebe nenhuma reprovação, se essa igreja praticamente é elogiada pelo, vamos dizer assim, pela omissão não, por não estar aparente nenhuma reprovação, nós devemos de copiar essa igreja. Deus quer que nós guardemos a palavra do Senhor. Às vezes, usando os prováveis pontos que eu coloquei, às vezes nós ficamos muito mais interessados no poder. Não, a igreja tem que ter o poder. Tudo bem, pode ter. Ou às vezes nós ficamos muito interessados no tamanho da comunidade, né? Uma comunidade que tem influência, uma comunidade grande, uma comunidade que pode fazer muitas coisas. Tudo bem, é uma igreja que tem tamanho, ela pode se mexer em alguns sentidos com mais velocidade do que uma igreja menor, como tem mais gente, mais obreiro, mais recursos. Se ela tiver uma visão do reino, ela pode empregar mais, não tem nada contra isso, né? O texto não fala nada contra a força, o texto não diz nada contra o tamanho, o texto não diz isso. O texto, ele elogia a fidelidade e a obediência da igreja. Ela poderia ter muita força, poderia ter pouca força. Ela poderia ser grande ou pequena, poderia ser fluente ou não. Isso é só detalhe. Mas a grande arma, ou melhor, o grande fundamento aqui é a obediência. Deus pode amanhã nos fazer fluente, Deus amanhã pode nos fazer grande, Deus pode. E aí, o que tem isso? Não tem problema nenhum. Só que, sendo pequeno ou sendo grande, nós temos que guardar a palavra dele. Se a gente não guardar a palavra dele, o resto vai para o ralo, não importa. Não adianta influência. A gente tem, por exemplo, hoje algumas igrejas na mídia, e não só na mídia, mas a gente pode ver também na internet, algumas igrejas que têm assim, um grande número de seguidores, sem problema nenhum, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas qual deve ser a nossa preocupação? Em guardar a palavra de Deus. Porque se a gente não guardar a palavra de Deus, não adianta o poder, não adianta o tamanho, não adianta a influência dos membros na comunidade, não adianta se a gente vai vencer os debates ou não, se os nossos pontos de vista são relevantes ou não, se ninguém consegue nos vencer nos nossos conhecimentos, não vai importar se nós não guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela é fundamental. E Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E a igreja de Filadélfia amou a Deus e guardou a palavra do Senhor, a ponto do Senhor dizer que eu sei que tens pouca força, mas guardaste as minhas palavras.
Deus se alegra com a igreja de Filadélfia. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é o seguinte: será que Deus se alegra conosco? Está feliz com a gente? Será que o Senhor que contempla cada coração, Ele está olhando para nós e diz o seguinte: eu me alegro com os meus servos? Ou como Ele se alegrou com Jó, quando Satanás veio diante do Senhor, aí o Senhor pergunta para Satanás: de onde você vem? Satanás responde: de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus, como que assim, obviamente que Deus não tem esse negócio que a gente tem, mas vamos lá, Deus assim com aquele pai feliz, alegre, o Senhor faz uma pergunta para Satanás: viste o meu servo Jó? Servo íntegro, justo, e que se desvia do mal. Que maravilha, que testemunho. Aí a gente olha para essa igreja, aí Deus fala assim: eu sei que vocês são pequenos, eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra. Aí quando Deus olha, começa a falar da história de Noé, do mundo contemporâneo de Noé, onde o pecado estava assim, lá nos píncaros, aí Deus estava já cheio da criação, Deus falou: vou matar todo mundo, mas aí vem Moisés e escreve: e Noé achou graça diante de Deus. E Noé era um homem justo, íntegro, e se desviava do mal entre os seus contemporâneos. Aí o Senhor, através do profeta, o profeta intercedendo pela nação, aí o Senhor fala: não vou ouvir, não adianta você ouvir. Aí Deus diz assim: ainda que tivesse Jó, Daniel, qual o outro não é? Não é os três, né? Aí o Senhor, que são chamados em hebraico os homens tão perfeitos da Bíblia, aí o Senhor diz: ainda que eles estivessem lá, eu iria ouvir a sua oração. Aí Deus coloca esses homens, Deus ressalta o nome desses homens, falando que esses homens procuravam guardar a palavra de Deus. Eles não eram perfeitos. Deus não estava chamando esses homens de perfeitos, mas de homens que lutavam para serem obedientes à palavra do Senhor. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. É isso que a gente precisa lutar, chorar, buscar a Deus. É isso que a gente precisa perseverar. A gente precisa, enfim, lutar para a gente guardar a palavra do Senhor. Senhor, guarda o meu coração. Eu quero ser fiel ao Senhor. E muitas vezes, quando nós corremos atrás dessas coisas que eu coloquei que são prováveis, tamanho, poder, influência, às vezes a gente briga por nada. E desprezamos o que é mais importante, que é Deus, a obediência a Deus. Muitas vezes nós fazemos como Esaú. Esaú, ele teve uma conduta assim estranha, uma que ele não era do Senhor, mas ele tinha uma bênção sobre ele, que era a bênção da primogenitura. E um dia ele veio do campo desanimado, aí ele pediu um prato de lentilha ao seu irmão Jacó, que era cozinheiro de primeira, né? Gostava da cozinha. Aí Jacó disse o seguinte: olha, eu posso trocar com você, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Esaú entrega o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quer dizer, ele despreza algo de Deus, algo glorioso de Deus, por bobagem. E às vezes nós violamos a palavra de Deus por bobagem. Coisa que não é uma herança maravilhosa, uma herança do Senhor para nós, é essa palavra que nós devemos de guardar no nosso coração. Então, há muita força, repito, ela pode impressionar os homens, a influência pode impressionar os homens, mas a obediência impressiona a Deus. Logo, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, e é um desafio para nós. Obedecer é um desafio, mas Samuel disse uma coisa para Saul, agora não mais Esaú, para Saul, que quando Saul faz um sacrifício indevido, aí Samuel disse o seguinte: olha, rei, Deus tem muito mais prazer na obediência do que em sacrifício.
E às vezes nós nos empolgamos com os sacrifícios, às vezes nós nos empolgamos com o serviço, às vezes nós nos empolgamos com fazer, a gente pode fazer e pode até se empolgar em fazer, mas nós não podemos nos esquecer que Deus se agrada muito mais em que nós venhamos a obedecer a sua palavra do que em holocausto. É isso que o Senhor se agrada. E foi isso que o Senhor disse para a igreja de Filadélfia: guardaste a minha palavra. Eu posso, pela fé, contemplar assim o coração do Pai, escrevendo para a igreja, para os seus filhos, dizendo assim: eu estou muito feliz com vocês. Estou feliz com vocês porque vocês obedecem a minha palavra. Então, repetindo, a igreja podia ter até muita força, mas deveria guardar a palavra do Senhor. E, às vezes, somos levados pela boa performance eclesiástica. Nós temos que fazer, né? Os animados, os para frente, né? Os da vanguarda, e glória a Deus, porque a gente tem irmãos e irmãs de vanguarda aqui. Graças a Deus que a gente tem aquelas pessoas que vira e mexe, chega um para mim e fala assim: bispo, o que o senhor acha? Aí daqui a pouco chega outro: bispo, o que o senhor acha? Essa é a turma da vanguarda, são uma bênção, glória a Deus por isso. Vamos orar, vamos ver. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, mas se eu não fizer nada, vem um: vem cá, bicho, e aí? Vamos lá. Aí obrigado, eu louvo a Deus por esse time que eu tenho aqui, né? Que estão sempre dispostos ao trabalho. Isso é importante. No entanto, a nossa atenção deve ser na obediência. Aí o salmista diz algo maravilhoso no Salmo 119, no versículo de número 11. Salmo 119, ele diz algo para nós. Diz assim um texto: guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Leiam bem alto para mim. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Essa foi a preocupação do salmista, em guardar no coração a palavra de Deus, para obedecer a Deus. Deus quer que você obedeça, Deus quer que eu obedeça, Deus quer que a gente persevere nesse caminho da obediência. E a segunda coisa que essa igreja com pouca força fez foi o seguinte: voltemos ao versículo 8. Então, a gente começa no versículo 8. Conheça as tuas obras, Deus sondando a igreja, assim Deus também nos sonda. Segundo, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando Deus abre a porta do reino, ninguém fecha para nós, a igreja tem acesso. Terceiro, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, a igreja que foi fiel, obediente ao Senhor. E por último, e não negaste o meu nome. Perceberam a linha, como ela vai crescendo, como vai progredindo, aquilo que Deus falou dessa igreja? Esse versículo 8 deve ser lido, relido e copiado, imitado. Nós temos que imitar Filadélfia, nós temos que viver como Filadélfia, porque o Senhor diz aqui, por último, que ela não negou o nome do Senhor. A gente olha essa expressão e a gente acha que foi muito simples para Filadélfia. Filadélfia viveu num contexto diferente do nosso, irmãos. Agora, porque ela viveu num contexto de perseguição dos judeus atrás, perseguindo a igreja, e aí um contexto assim de morte física. Só que nós não estamos isentos de perseguição. Nós podemos negar o nome do Senhor. E muitas vezes nós negamos, tipo assim, o que os irmãos acham? Que quando alguém dá mau testemunho, essa pessoa está invocando o nome do Senhor ou negando o nome do Senhor? Quando nós somos envolvidos, né? E aí a gente tem uma grande crise dentro da igreja, que é a questão política. Por exemplo, um cristão pode entrar na política ou não. Uma parte acha que sim, uma parte acha que não. Depois de pensar, de meditar
eu acho que o cristão ele pode trabalhar em todos os lugares, e eu acho que ele deve trabalhar em todos os lugares que sejam lícitos. Uma posição para um membro comum, ou uma pessoa cristã, uma posição política não é ilícito. O que é ilícito? Quando ele chega lá, ele nega o nome do Senhor. Aí você fala o seguinte: mas todos que chegam lá negam o nome do Senhor. Não sei. Talvez sim, talvez não. De repente a gente desconhece todos que estão lá. A gente desconhece o trabalho deles que estão fazendo lá. Ou em qualquer outro setor, porque o mais complicado é a política. E eu estava vendo um jogo de futebol. Esse jogador, ele jogava na época no Santos, ele é um pastor. Aí eu disse assim para a Dulce: aquele jogador ali, ele é pastor. A Dulce: pastor? Jogando bola no domingo? A profissão dele é essa: alguém entra jovem para jogar bola, ele se converte durante o período da adolescência dele, e aí ele começa a crescer na graça e no conhecimento, e ele pode se tornar um pastor e trabalhar numa igreja como um pastor auxiliar, ajudando no meio de semana ou nas horas vagas dele a palavra de Deus. Isso é pecado? Claro que não. Qual é o problema? Aí eu estou falando assim a questão de profissão, porque tem profissão que a gente diz assim: como é que o sujeito pode servir a Deus nessa profissão? Pode. Se a gente olhar a vida de Daniel foi levado para Babilônia. O nome dele foi mudado, mas o coração dele não foi mudado. Não estou dizendo isso para estimular você para ser um político, né? Eu estou dizendo isso para estimular você a ser obediente aonde Deus colocar você. Porque é isso que nós temos que ser. A gente não pode dizer assim: não, eu não vou entrar nisso não, porque infidelidade, você pode ser infiel até tendo uma barraca na feira. Você pode ser infiel. Você colocar um peso injusto na balança. Você mentir para as pessoas que chegarem na sua barraca e dizer: não, é fresquinho, isso aqui não tem agrotóxico. Como é que dá o nome dos alimentos sem agrotóxico? Orgânico. Não, isso aqui é orgânico. Você for lá na fazenda ali, na Cachoeira Grande, pegou aquelas goiabas cheias de veneno. Não, isso aqui é orgânico. E isso é um crente. E não está lá em Brasília sentado num posto político daquele. Porque às vezes a gente fala que muitos políticos são corruptos e perversos, e certamente alguns são, não sei quantos, não sei a proporção deles, mas só que a gente vai descendo em escala, a gente vê o mesmo tipo de desobediência e de infidelidade até naquele que tem a barraca na feira. E aí? E aí, você que não tem alcance em muito dinheiro, e aí você que não tem alcance em muitas coisas, mas a pergunta é: nas poucas coisas que a gente tem alcance, nós somos obedientes a Deus? Logo, na qualidade de igreja, essa deve ser a nossa preocupação. Não negar o nome do Senhor, porque quando nós negamos o nome do Senhor, o Senhor vai negar o nosso nome diante do Pai. Ele diz isso. Por isso, nós devemos de perseverar em Cristo Jesus. O que aconteceu com a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia não negava a Cristo. A igreja não tinha o imperador como seu Messias. A igreja tinha Cristo como Messias prometido. A igreja tinha os judeus perseguindo a igreja, mas ela não foi negligente no nome do Senhor. Pedro, ele nega o nome do Senhor: não conheço tal homem. Aí eu volto para nós, no nosso testemunho. Muitas vezes nós
damos um mau testemunho, profanamos o nome do Senhor. É muito triste. Deus fica triste. Deus não quer que nós venhamos negar o seu nome. E, para terminar, que nós possamos honrar sempre a Deus, em Cristo Jesus até o final. Seja onde Deus nos colocar. Se Deus amanhã te colocar em algum lugar, em alguma posição, que você tenha influência, que você tenha possibilidade de fazer mais coisas, o que você deve ter na sua mente é o seguinte: eu preciso ser obediente a Deus. E eu fecho com um testemunho. Quando trabalhava no Porto, eu trabalhava no Armazém 7, e aí eles estavam precisando de um substituto eventual, eles chamam lá de terceiro homem. E aí o fiel do armazém me chamou em particular para conversar comigo. Ele disse o seguinte: Jorge, a gente quer separar você para ser o substituto eventual. E o substituto eventual, durante o ano, 2 meses ele ganhava mais do que dobrado, porque ele tirava férias do ajudante fiel e tirava as férias do fiel. E quando o fiel e o ajudante estavam ausentes, o terceiro homem que respondia pelo armazém. E ele me chamou do lado e disse o seguinte: a gente quer separar você para esse cargo, porque sabia que eu ia ganhar mais, e eu também sabia. Mas ele disse o seguinte: só que tem um problema. Você precisa se juntar a nós no que nós fazemos aqui no armazém, porque tinha lá falcatrua, entrava bobina de papel da Globo, por exemplo, era caminhões, navio chegava lá com toneladas de bobina, e só que entrava e eles colocavam menos, depois eles vendiam as bobinas, e outras coisas mais. Aí eu disse assim, não dá. Mas aí, mesmo assim, ele me colocou como o substituto eventual, só que ele sabia que eu não ia entrar, e não entrei. Eu poderia perder o cargo, que não perdi, graças a Deus por isso, e no ano, 2 meses, eu quase que dobrava o meu salário naqueles dois meses, e era muito bom para mim. Mas foi um desafio. Então, deixa eu te dizer uma coisa: dinheiro não vale a pena. Sucesso não vale a pena. Ser reconhecido não vale a pena, quando nós temos que negar o nome do Senhor. O nome do Senhor tem que ser preservado. Temos que ter zelo, temos que ter amor pelo Senhor. E se nós tivermos que perder alguma coisa material, que seja, mas o importante é que nós estejamos na presença de Deus, com fidelidade e com obediência. Não adianta. Aí vem outro testemunho, que já contei isso aqui, um irmão lá de Caxias, ele entrou, na época, uns anos atrás, entrou para ser militar, e quando lá o homem que estava dando lá o trabalho para os soldados, e aí soube que ele era cristão, ele chegou para esse irmão e disse o seguinte: ou você nega o nome de Jesus, ou você dá glória ao diabo, eu te reprovo do curso. E esse irmão contou para mim isso chorando, e que ele tinha um fardo no coração dele, porque ele deu glória ao diabo para não ser reprovado no curso. É muito triste. Mas não é simples. Quando a gente conta assim, não é muito simples. Quando a gente olha para a igreja de Filadélfia, para ela não negar o nome do Senhor, não foi muito simples. Nunca é simples. Nunca isso é mole. Não, nunca é mole. É sempre um desafio para nós. Mas, no entanto, nós temos o Espírito de Deus. O Espírito trabalha sobre o nosso coração. O Senhor é conosco. Nós precisamos abraçar a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor e chegar até o final em nome de Jesus. Semana que vem eu dou continuidade ao resto dessa carta maravilhosa e logo eu paro por aqui e digo para os irmãos: fiquem firmes, ou melhor, fiquemos firmes até o final, e que possamos honrar sempre o nome do Senhor. Posso ouvir um amém?
Vamos orar. Nosso Pai Celestial, guarda o nosso coração, Senhor. Protege a nossa vida, que nós possamos continuar fazendo obra. Ó Deus, obrigado pelos irmãos e irmãs de vanguarda, que estão na frente, estão animados, glória a Deus por isso. Senhor, que nós possamos crescer, que o Senhor possa abrir porta, que o Senhor possa nos colocar, ó Deus, em lugares estratégicos. No entanto, que nós não venhamos a negar o Teu nome, que sejamos obedientes até o final, que sejamos fiéis até a morte. Guarda, Senhor, o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos sustenta com Teu Espírito voluntário, e que possamos Te honrar até o final da nossa vida, Senhor. Seja com a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, que, ó Deus, a obediência possa ser a preocupação do nosso coração, que possamos estar preocupados em agradar a Ti, que possamos, ó Deus, estar preocupados em honrar o Teu nome. Livra-nos do mal, sustenta nossas vidas em Tuas mãos, seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos, e que a igreja do Senhor diga amém. Queria que você ficasse...